Nós estamos aqui, ó, na era atual. Revisão. Era atual ainda não é princípio de dores. Era atual ainda não está tocando trombeta. Era atual, a era atual, as coisas estão acontecendo, mas ainda não é princípio de dores. Lembra disso? Ainda não é princípio de dores. Não é princípio de dores. Mas as coisas estão acontecendo. Ou o Paulo está tudo preparado. Quando então, você vai só vivendo aqui a era atual, a era da igreja. Lembra que eu falei para vocês que a era da igreja, ela, a sétima trombeta, lembra disso? Até a sétima trombeta. A era da igreja vai até a sétima trombeta. Por quê? Porque a igreja, ela passa pelo princípio de dores. E o princípio de, ao tocar a sétima trombeta, foi a última aula, lembra disso? Ao tocar a sétima trombeta, o que acontece? O arrebatamento. Na sétima trombeta acontece o arrebatamento. Já 2 meses estudando essa matéria, 2 meses. Na sétima trombeta do Apocalipse acontece o arrebatamento. Então a igreja, ela não é arrebatada, eu já provei isso para vocês, aqui ó, dos 7 anos, daquela semana escatológica que falta do livro de Daniel, no capítulo 9. Então a grande tribulação são 7 anos. E a igreja passa por esses 3 anos e meio, que é o princípio de dores. Mas na sétima trombeta, a igreja ela é e no arrebatamento, o que acontece? Quem lembra? Ressurreição. Nada mais é do que ressurreição. E ressurreição de 2 tipos de pessoas. Na verdade, ressurreição dos mortos, não é isso? E os vivos vão ser o quê? Nós vamos ser transformados. Tanto os mortos quanto os vivos. Então, na sétima trombeta acontece o arrebatamento, foi a nossa última aula. A igreja, então, está vivendo esse período aqui, nós sendo montado para o anticristo. Mas aqui, na primeira trombeta, que é equivalente ao primeiro quê? Selo. O que acontece no primeiro selo? Quem lembra? Cavalo branco. Quem é que está montado no cavalo branco? O anticristo. Isso aí, o anticristo. E quando o anticristo entra em cena, ali naquele arco sem flecha, porque o cavalo branco fala de uma falsa paz que ele vai trazer sobre a terra, então o primeiro selo já começa a falar do governo do anticristo. E nesse governo do anticristo, é importante nós observarmos o que ele vai fazendo. O acordo com quem? Quando esse acordo for feito, começa então a contar o primeiro ano dos 7 anos da grande tribulação. O primeiro ano dos 7 anos só começa a contar quando o acordo é feito. Porque ele faz um acordo com Israel por quanto tempo? Quem lembra? 7 anos, não é isso? Uma semana? O acordo é de 7 anos, mas a Bíblia diz que na metade da semana o que ele faz? Ele quebra o acordo. Quando ele quebra o acordo, nesse exato momento Deus tira a igreja da terra, que agora Deus vai tratar a humanidade indiretamente com Israel. Bom, muita coisa nós falamos. Nós falamos que nos princípios de dores, vai acontecer o quê? Vai alimentando aqui. Quem aparece em cena? As 2 testemunhas. Por que precisa aparecer as 2 testemunhas? Por que precisa das 2 testemunhas? Por que precisa aparecer por que precisa das 2 testemunhas? Vai evangelizar, são 144 mil judeus. Esses judeus aqui que vão evangelizar as nações. E principalmente quem? Principalmente Israel. Porque eu mostrei para vocês que nós temos 2 grupos de pessoas aqui no princípio de dores. Quais são os 2 grupos de pessoas que fazem parte do princípio de dores? Nós temos a lei e a graça. Lembra disso ou não? Lei e graça. A lei e a graça está aqui. Quem é representado pela lei? As 2 testemunhas, os 144 mil, os judeus. E a graça? A igreja. Então, nesse período aqui, a Bíblia chama esse pessoal de quê mesmo? Como é que chamam eles? Tem várias passagens, vou pegar somente uma aqui. Apocalipse, capítulo 12, vai, pega o 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher, já falamos dessa mulher que é Israel, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí, ó, Apocalipse o quê? 12 o quê? 14, não, 17. 12 e 17. Tem 2 grupos de pessoas aí, observe. Tem 2 grupos de pessoas aí. Qual é o primeiro grupo? Os que guardam o mandamento de Deus. Quem guarda o mandamento de Deus? As 2 testemunhas vão guardar, já vimos isso. Os 144 mil vão guardar. E todos aqueles que creram no testemunho dos 144 mil, que foram pregando lei, e a igreja que vai estar pregando o quê?
Quem é que tem o testemunho de Jesus Cristo? Veja, a igreja tem o testemunho de Jesus Cristo. A igreja não vive lei, a igreja vive graça. Mas eu falei para vocês que quando começar a tocar essa primeira trombeta, que vai ser a abertura do primeiro selo, que vai contar a última semana, aquela semana escatológica de Daniel, esse período aqui, o que vai acontecer nesse período? Quando o acordo com Israel for feito, quem lembra algumas coisas do acordo que vai ajudar? Algumas coisas do acordo. Vamos lá. Levantar o templo, ou seja, o anticristo vai dar a Israel o que Israel almeja até hoje, mas não consegue porque os palestinos estão lá. Lembra disso? O templo. Quando o templo for erguido, vai voltar a funcionar o quê? Lei, sacerdócio, qualquer sacrifício, tá? Qualquer sacrifício, porque sempre tem. Se vai ter sacrifício, tem que ter sacerdote. Se for ter sacerdote, tem que ter o auxiliar, que é os levitas. Então, quando o templo volta em vigor, a lei mesmo, e o sacrifício volta em vigor. Então, Israel volta para o sacrifício, então vai ter a lei em vigor, a lei vai estar em vigor, só que os 144 mil e as boas testemunhas estão dizendo o seguinte: a lei é boa, muito bom, só que esse que vocês fizeram acordo, ele não é o verdadeiro, ele é falso. Então os 144 mil vai estar a favor da lei, mas vai estar contra Israel, porque Israel fez acordo com um falso Messias, um falso libertador. Então, quando que a igreja sabe que deu início ao princípio de dores? Quando a gente vê, o que a gente vê? O acordo. Para a gente ver o acordo, a gente vai ter que ir o anticristo. A igreja vai conhecer quem é esse tal do anticristo. A igreja vai conhecer quem é esse tal de anticristo. Lembra que nós já estudamos lá? Paulo falou assim, ó, que ninguém nos engane, que ninguém nos perturbe, porque a vinda do Senhor não será assim. A vinda do Senhor, segundo Tessalonicenses 2:4. A vida de Jesus não será assim, sem que apareça o inimigo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. E vem a apostasia. Então tem que vir a apostasia e o aparecimento do anticristo. Quando o anticristo então aparece, a igreja sabe. Começou a não aparece não, quando ele faz o acordo, começou a contar então as 7 semanas de anos da grande tribulação. Eu sou revisando, já assinei isso, revisando. Quando começa a contar essas 7 semanas de ano, porque nós vimos o anticristo fazendo acordo, nós vimos o templo sendo erguido, nós vimos a apostasia. Aí nesse período de 22, é aquilo que Jesus falou em Mateus 24, aí nós vamos viver isso aqui. Aí vamos viver, não vamos fugir não. A partir do 8 ao 12. O que nós vamos viver? Traição uns aos outros, o amor vai se esfriar, serão odiados por todos por causa do meu nome, escandalizarão, aparecerão muito falsos messias, e princípio de dor. A igreja vai ver tudo isso. João 16 também. João 16 também. Vai ver tudo isso. Muito bem. Aí vem o arrebatamento quando tocar a 7ª trombeta, depois os testemunhas serem mortas, depois de 144 mil ser mortos, e muitos servos de Deus que deu testemunho de Jesus não aceitou o anticristo, não abraçou o seu governo, não aceitou a sua... Ainda não vai ser uma imposição, tá? Aqui ainda não é assim uma imposição, mas é um período em que, se você quiser comprar, você tem que aceitar o governo. Se você quiser fazer qualquer transação financeira ou relacionada ao governo, você tem que aceitar o governo. Lembra que eu falei do selo? A gente fica preocupado com o selo na mão ou na testa. Aí eu mostrei para vocês que o selo no Antigo Testamento e no Novo Testamento é onde? Na mente. A Bíblia diz que nós estamos selados pelo Espírito Santo. Você está vendo uma marca em mim? Não, mas a minha consciência, eu sei que eu selo pelo Espírito Santo. Eu pertenço ao Espírito Santo. Então é aceitar o governo, é fazer parte desse governo. Aceitou o governo, você já recebeu essa marca, que a princípio é uma aceitação, mas depois aqui ele vai literalmente a marca na carne. Mas eu vou tratar com isso aqui. Olha, tem muita coisa que eu já falei para vocês aí. Se eu ficar revisando, a gente vai agarrar essa matéria de novo. Hoje é a última aula. Vamos lá. Aí falei para vocês o arrebatamento. O arrebatamento é o que? Ressurreição. Falei para vocês que na hora que as 2 testemunhas estiver ouvindo uma voz subicar e elas ressuscitam e são levadas ao céu ao olho nu. Eles veem as 2 testemunhas sendo levadas ao céu. Nesse exato momento, no mundo estará acontecendo o quê? A ressurreição dos salvos e o arrebatamento da igreja.
Porque existem quantas ressurreições? Quem lembra? Os salvos, bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição. Então não existe uma ressurreição para as duas testemunhas, depois uma outra ressurreição para a igreja, depois uma outra ressurreição para os 144.000 no final da grande tribulação. Não existe uma só ressurreição. Na hora que as duas testemunhas são ressuscitadas, nesse exato momento, o povo está olhando para as duas testemunhas e Deus está arrebatando a igreja junto. Lembra que eu falei para vocês sobre isso? Então, o texto, Paulo fala assim, que a ressurreição, essa transformação do corpo, a ressurreição é a transformação do corpo. Vai se dar quando? Quando que ela vai se dar, essa ressurreição? Diante. Ante o quê? Vamos estar lá em Tessalonicenses? Vamos estar lá em 1 Coríntios 15. Ante ou diante? Ante a última, o que está escrito lá, gente? Trombeta. Como eu estou aqui em 1 Coríntios, e antes de Coríntios não fala de trombetas, a não ser aquelas que Israel tocava, um sinal, eu tenho que continuar lendo a Bíblia. Aí quando eu continuo lendo a Bíblia, eu chego no Apocalipse, que Paulo está falando de escatologia, coisas do futuro, de ressurreição, eu vejo que na hora, eu mostrei para vocês o que acontece. Apocalipse, capítulo 11, e o verso 15, o que acontece lá? Diz que na hora que o anjo toca a sétima trombeta, o que acontece? Ressurreição dos mortos. E ele fala assim, os mortos são dois tipos de pessoas. Os que guardam a lei, os profetas e os servos do Senhor Jesus. Então ele fala de pessoas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e aí o texto continua dizendo que eles ressuscitam para receber os seus galardões. Eu vejo os pregadores falando, antes da última trombeta. Não, é antes, na hora, os mortos vão vir. Bom, não vou tirar arrependimento, porque as duas testemunhas estão pregando para gerar arrependimento. Você está pregando para gerar arrependimento. Então, por que está tendo arrependimento? Está aqui, a graça de Deus está gerando arrependimento. Lembra disso? Porque aqui vai ser tocado trombeta. E o que é trombeta? Anúncios. Trombeta toca para chamar a atenção. Quem ouve entende a mensagem. Lembra disso? Então, as pessoas tendo oportunidade de arrependimento. Vamos lá. E no princípio de dores, o juízo é total. Por que é parcial? Porque é a parte que recebe o juízo. Nós vamos ter essa parte em quê? Nos rios, nos mares, nas florestas. Mas aonde? No sol, lua, estrela. A terça parte o sol da lua da estrela fica escuro, no mar, a terça parte dos animais, dos peixes morrem, dos rios, a terça parte dos peixes morrem, assim vai, é só a terça parte. Isso significa que o juízo ainda é total, parcial, é só a terça parte. Deus ainda está dando arrependimento, Deus ainda está despertando o pessoal. É parcial, não é total, é parcial. Deus está dando oportunidade. Aí vocês que quando toca a quinta trombeta, o que acontece? O poço do abismo é aberto, expliquei para vocês o poço do abismo, sai espíritos, demônios, para atormentar os seres humanos, lembram disso? Por quanto tempo? 5 meses, lembram disso? Aí vocês nesse período morre, quanto que ele diz lá que morre? Capítulo 9 e o verso 16. O número do exército que vi era de 200 milhões de demônios que foram soltos. Verso 18. Por essas pragas, então os demônios vão ser soltos e vão gerar enfermidades, pragas, doenças, etc. Por essas pragas foi morta a terça parte dos homens. Então, na quinta trombeta, o juízo não é sobre o mar, o rio, a floresta, os astros fora da terra. Na quinta trombeta é nos homens. E são espíritos atormentadores. Então, a terça parte dos homens foram mortas. Na quinta trombeta. Tá? Na quinta. Aí vem a sexta trombeta. Quando a sexta trombeta ela é tocada, é solto mais 4 demônios. Lembra que eu falei para vocês? Foram soltos esses demônios desde quando foram expulsos do céu. Ainda também para atormentar os homens. Então, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta é sobre a natureza. A quinta e a sexta são espíritos para atormentar os homens. Para atormentar os homens. A quinta e a sexta trombeta são espíritos para atormentar os homens. E será que eles se arrependeram? Verso 19, de Apocalipse 9. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram. Não se arrependeram. Então, Deus dá a oportunidade aqui, dá o juízo total? Não, é parcial. Mas eles não querem se arrepender. Tem pessoas pregando? Tem, muitos pregadores, mas não querem. Tem pessoas morrendo e não negando a Jesus Cristo? Tem, mas eles não querem. Já que eles não querem, então vamos para a sétima trombeta.
Quando a sétima trombeta é tocada, meu irmão, vamos lá para a sétima trombeta, só ler de novo, ó. Capítulo 11, verso 15. Tocou o sétimo anjo a sua sétima trombeta, e os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Eu expliquei para vocês, Alessandro, ele vai tocar a sétima trombeta. O que vai acontecer? Os reinos do mundo que está sob o governo do anticristo vai passar a ser do Senhor e do seu Cristo. Mas tem mais 3 anos e meio. Mas Deus já está agora no controle. Por quê? Porque depois da sétima trombeta, o que vem é o quê? A taça de quê? Bahia. Por que a igreja tem que ser tirada aqui na sétima trombeta? Porque a igreja não foi destinada à ira. Não foi destinada para a ira. No princípio de dores, a igreja sofre desde Estevão. Aonde? 11, 15, não foi? Apocalipse 11, 15? 11, 15, vamos ganhar tempo. 11, 18. Iraram-se as nações, veio a sua ira. Sétima trombeta. E o tempo dos mortos serem julgados, e o tempo de receber os seus galardões, os profetas, os servos, os santos e os que temem a Deus. Acharam aí, gente? Verso 19. Abriu-se o céu. Arrebatamento é isso, irmão. Arrebatamento é isso. É abrir-se o céu. Mas para abrir-se o céu, tem que acontecer então a sétima trombeta. O reino dos Cristo vai começar a cair. Na sétima trombeta é o tempo dos mortos. É o tempo da igreja subir para receber aqui no céu o seu galardão. Então, quando você lê as taças, você já pensa assim: a igreja não está mais ali. Na sétima trombeta, a igreja subiu. Na primeira taça aqui, até a sétima taça, da primeira até a sétima taça, Deus não está mais preocupado com o gentil, nem um pouquinho, nem um pouco, nem. Deus não está pensando em salvar gentil. Lembra que a palavra gentil significa nação, as nações. Porque agora Deus quer tratar com quem? Agora Deus quer tratar com Israel. O olhar de Deus é todinho para Israel. Aqueles que não quiseram aceitar a mensagem do povo de Deus. Agora, eles fizeram acordo com Israel, com o anticristo, ainda está a favor do anticristo. Então Deus tira o seu povo, e agora o governo do anticristo, que era bom, começa agora a cair, porque o próprio Deus agora começa a fazer com que os reinos da terra voltem para o Senhor e o seu Cristo. Entende? Por isso que agora começa a ficar tenebroso aqui, ó, o governo do anticristo. Já não é mais um acordo de paz, já é guerra. Quando Deus tira a igreja da terra, meu irmão, o acordo começa a ser quebrado. Então toca a sétima trombeta. Quando vai começar a ira? Aí começa a partir da primeira taça. E o que acontece na primeira taça após o arrebatamento da igreja? O acordo com Israel é o quê? Após a sétima trombeta, na primeira taça, o acordo com Israel, ele é desfeito. O acordo é desfeito, ele é anulado. Quando o acordo com Israel é anulado, o que nós já estudamos aqui que o anticristo vai querer fazer aqui no templo? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tomar posse do templo e vai fazer o quê? Exigir adoração. Sim, mas antes de adoração, o que ele vai fazer? Ele vai fazer cessar o sacrifício. Se ele vai fazer cessar o sacrifício, como nós já lemos em Daniel, significa que o sacrifício estava em vigor, o templo estava fundo. Então, quando o anticristo ele vai para Israel, aqui na primeira taça, ele vai para Israel e toma posse do templo e faz cessar o sacrifício e exige agora o seguinte: para de matar animal, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, adorem a mim, servem a mim, se prostre diante de mim, diante da minha imagem. Se tem uma coisa que Israel aprendeu no cativeiro, é nunca mais adorar nenhum ídolo, nenhum, só Deus. Israel vai aceitar? Não. Quando Israel não aceita, nesse exato momento, é quebrado o acordo e começa então a primeira taça. Aí Jesus fala bem assim: quando vocês vêem o abominável da nação, o abominável de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, Mateus 19, 15, Mateus 24, 15. Quando vocês veem o abominável da nação, Mateus 24, 15, no lugar santo, quem lê, entenda. O que ele falou logo em seguida? Para eles fazerem o quê? Fugir. Fujam. E é interessante que vai do 15 até o 21, dizendo assim, ó: está na Judéia, fuja. Está no telhado, não desça. Você viu o abominável da nação no templo? Vi. O abominável da nação no lugar santo. Não é porque o lugar santo não é Israel. Não é o território de Israel. É o quê? O templo. Fuja. Aí quando chega no 20, ele fala bem assim:
para que este dia em que o anticristo escolher para ir ao templo e profanar o templo, exigir adorações e processar o sacrifício, ore para que esse dia não aconteça no sábado. Por que no sábado? Acabei de explicar, gente, porque a lei está em vigor. Israel voltou com a lei, voltou com o sacrifício, voltou com todo o ritual da lei. Eles estão guardando a lei e eles não quebram o sábado. É 1000 passos, 1001, opa, saiu do limite. Prefere morrer do que quebrar o sábado. Aí Hebreu fala assim: orem para que esse dia não aconteça no sábado e nem no inverno. Aí o próximo versículo, que é o 21, ele fala bem assim: por que, Jesus? Ele fala: porque haverá então tão grande tribulação como nunca houve, e nem depois haverá. Daniel fala bem assim, que vai vir um princípio, Daniel 12, ele fala que haveria um princípio de dores como nunca houve. Mas Jesus não cita, ele fala assim: e nunca mais haverá, porque Jesus sabe o que vai acontecer mais para frente. Tá? Vai ter essa guerra aqui, mas essa guerra aqui não é de humano contra humano. Essa guerra aqui é de humano contra o próprio Deus. Não está chegando lá para explicar para vocês. A guerra do Magedon não é nações, é o próprio Deus contra nações. Mas volta aqui, o acordo é quebrado, o templo é profanado, Israel agora passa a ser perseguida, essa mulher passa a ser perseguida pelo anticristo, pelo falso profeta. Ele agora vai unir as nações, ele vai unir as nações, chamar as nações para vir exterminar Israel, tirar Israel do mar. E quando ele faz isso, já é que quase no final, quando ele faz isso, se eu não me engano, eu vou te mostrar lá, eu acho que é na quinta taça, é que ele diz que ele agora chama as nações para vir varrer Israel do mar. Aí quando ele chama as nações para vir varrer Israel do mapa, nesse momento aí, é que Israel começa agora a clamar, a pedir socorro a Deus. E Deus atende o socorro. Imagina agora quem Deus manda para vir socorrer. Quem? O próprio Cristo, mas quem? A igreja. Aqui, ó. Finalzinho de 7 anos. Volta o Cristo e os seus santos. A igreja, o povo de Israel do Antigo Testamento, todos salvos. E juntamente com os anjos. Aqui, ó. No finalzinho da grande tribulação. Bom, isso eu contei para vocês a história. Vamos ler a Bíblia agora? Apocalipse, capítulo de número 16. Gente, olha a introdução que eu fiz para entrar na matéria. Pelo amor de Deus, hein? Perde algo não, hein?